Hoje a gente vai visitar a mostra MAN 70. São 70 anos de história do Museu de Arte Moderna de São Paulo, revisitados pelos curadores do próprio MAN, Felipe Chaimovic, e Heloíse Costa e Ana Magalhães, do MAC São Paulo. São diversas linguagens, autores, é uma mostra coletiva e que tem muitas questões sobre história da arte, imagem para a gente discutir. Eu tinha muito interesse em mostras coletivas, por dois motivos. Pelo trabalho curatorial, os curadores pensarem essas obras e construírem uma narrativa, que a exposição não deixa de ser uma narrativa, a partir de diferentes autores. E essa mostra em especial são 70 anos e dois acervos muito grandes, MAN e MAC. Então isso me chamou muita atenção e eu queria saber como que esse acervo foi revisto por esses três curadores, quais eram as intenções dele quando eles colocaram essas 4 áreas de interesse principal. A mostra ela foi estruturada em torno de 4 valores que estavam presentes desde o início da história do MAN e que são reconhecidos atualmente como ainda fundamentais tanto para o MAN quanto para o MAC USP. E esses 4 valores são a formação de coleção a partir de mostras investigativas, o desafio da contemporaneidade, a missão pedagógica e a ampliação da fotografia como arte no Brasil. E o MAN, ele, logo após ser fundado em 1948, criou a Bienal de São Paulo em 1951, que originalmente se chamava Bienal Internacional do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E essa instituição só se tornou independente do museu em 62, quando foi criada a Fundação Bienal de São Paulo, mas a Bienal é uma criação do MAN. E como funciona a questão de prospecção de trabalhos, essa coisa aqui, entre MAN e Bienal? Não existe nenhuma relação entre as duas instituições. E no passado? No passado, quando a Bienal era do MAN, existia uma categoria que eram os prêmios aquisição para formação da coleção do museu. Então, a Bienal se inscreve nesse eixo do valor das mostras prospectivas e investigativas que geram obras para a coleção do museu. Então essa obra que a gente vê aqui é uma dessas obras que foi exposta em Bienal e passou para o acervo do MAN. A obra é feita por um artista que participava no pós-guerra de um grupo de 8 artistas italianos que tentavam, de uma certa maneira, se afastar da tradição fascista da arte italiana, dialogando com aquele que era considerado o grande artista moderno do pós-guerra e antifascista, que era o Picasso, enquanto autor de Guernica, que é considerada a talvez única obra de arte política do entreguerras que claramente se posicionou contra o fascismo. Então essa é uma obra que em 52 retoma uma série de elementos reconhecíveis na Guernica de Picasso e se dirige a uma abstração mais radical do que Guernica era, também da perspectiva de que após a Segunda Guerra Mundial a arte moderna estava se encaminhando para a abstração. Então, é também uma interpretação daquele momento. Então, era uma arte de um jovem artista italiano do pós-guerra, uma obra desse artista, que é, então, representante, naquele contexto das bienais do início dos anos 50, dessa perspectiva sobre o que era a arte moderna do pós-guerra. Papel fundamental no Brasil para criar um espaço institucional para a arte abstrata no país. Na medida em que até a metade dos anos 40 não existe arte abstrata brasileira, porque os modernistas brasileiros tinham um projeto de uma arte figurativa que criasse aí elementos de representação do Brasil, e havia uma resistência à abstração.
E o Mann, ele chama como seu primeiro diretor artístico o crítico belga Léon Degan, que era um defensor da visão de que a arte moderna estava se encaminhando para a abstração, né? E ele faz a primeira exposição do Mann em 1949 e dá a ela o nome do figurativismo ao abstracionismo, sem que haja nenhuma obra figurativa na mostra, o que causa uma enorme polêmica, textos muito violentos contra a mostra, como por exemplo a resposta do Di Cavalcanti à mostra. E o Mann, a partir desse momento, ele já se posiciona como um museu que olha para o futuro. Então, esse é um dos outros valores da mostra, que é o desafio da contemporaneidade, sendo um museu moderno e tendo que apontar para tendências futuras. E a gente tem aqui uma das obras que participou dessa mostra inicial, essa obra do Miró, que é uma obra que justamente indica essa transição, no caso do surrealismo, para formas menos figurativas, que já é considerado também pelo Léon Degan um desses vieses da arte moderna indo em direção à abstração. Tanto elementos, digamos, antropomórficos, até mesmo biomórficos, mas que não são exatamente figurativos, até uma arte totalmente abstrata, seja geométrica, seja mais orgânica, mas de todo modo são obras que não têm mais na figuração o seu elemento definitório. E isso, naquele momento, no Brasil, causou um choque enorme. Eu queria que você comentasse assim, essa coisa da resistência, desses movimentos de ruptura e como que eles se encaixam nessa narrativa da história da arte, que é como a gente conhece. Essas mudanças de perspectiva, elas ganham impacto histórico real quando elas criam uma polêmica. Então, é interessante a gente não pensar em termos finalistas, em que a história da arte avança por rupturas, mas sim a partir da criação de polêmicas que suscitam ou esclarecem posições mais conservadoras e posições que estão propondo uma mudança sem que ainda haja uma clareza do que vai predominar nos instantes posteriores. Então, o Mann, por exemplo, depois de abrir essa exposição olhando para o futuro, ou pensando que seria a tendência futura da arte, abriga em 1952 a exposição do Grupo Ruptura. E o Grupo Ruptura é o primeiro grupo constituído de abstração geométrica no Brasil. E o Grupo Ruptura lança um manifesto no Mann. E esse manifesto, ele cria uma cisão dentro do campo da abstração no Brasil, porque ele se contrapõe não apenas à arte figurativa, mas também à arte abstrata informal, ou seja, que tem uma linha muito mais orgânica e até um procedimento muito mais gestual do artista. Então, se a gente pensar que a abstração no Brasil começa em 47, em 52 você já tem uma racha dentro da própria abstração brasileira. Então, é interessante ver esses movimentos de tensão se desdobrando no presente e como eles representam o futuro, porque evidentemente não se trata de profecia, se trata de apostar em tendências futuras. Então é nesse sentido que você desmistifica a ideia de que a arte é uma continuidade rumo a um futuro necessário, dessa visão finalista da arte. Então é muito mais interessante analisar essas tensões que vão se constituindo com um compromisso de olhar para frente. Essa obra do Nelson Lerner, de 1932, ela me chama muita atenção por causa dos objetos, essa coisa do colecionismo e do acúmulo de objetos, e alguns deles com conotação religiosa. Então você vê muitas imagens de Jesus Cristo, de santos e tudo mais, ao mesmo tempo com esses objetos assim banais, brinquedos, bibelô, enfeite de estante, peças de arte popular brasileira, e isso é muito interessante, é uma das obras que mais me chama a atenção aqui na exposição.
você vê essa questão do processo da história dentro da narrativa que o MAN fez ao longo desses 70 anos? Há uma grande mudança em relação a como o museu vê a história da arte como, digamos, seu objeto, né, de existência, quando a gente compara o que é a missão pedagógica do início da história do MAN com o que a gente entende como missão pedagógica atual. Então, o MAN, quando ele foi fundado em 48, ele imediatamente estabelece uma colaboração com a Biblioteca Municipal, hoje Biblioteca Mário de Andrade, cuja seção de arte havia sido fundada na metade dos anos 40 e é um dos lugares onde se mobiliza o grupo que socialmente deu origem ao MAN, na biblioteca. E na biblioteca se faziam mostras didáticas paralelas às mostras do museu, que eram entendidas como necessárias para a formação para o público de um museu de arte moderna, que era uma absoluta novidade na cidade. E o que se mostrava na biblioteca eram essas reproduções, eram exposições com essas reproduções, são reproduções originais dessas mostras didáticas, né? E que eram reproduções que mostravam o que seria a história canônica da arte moderna, entendida então como história canônica, ou seja, se entendia que o público devia conhecer uma certa história, que, por exemplo, começava no impressionismo francês e se desdobrava assim, assim, assado, até chegar na arte moderna, né? Então, aí você tem uma visão ainda evolucionista da história da arte. Então, você tem que entender primeiro o que é o impressionismo, para depois você poder entender o que são as vanguardas do fim do XIX e do início do século XX. Hoje o museu não entende mais a história da arte como algo determinista, né? Então, na verdade, a gente tenta trazer para o museu uma experiência para o público que não constranja o público a ter que conhecer um conteúdo determinado. Porque a arte ela não tem um único sentido, né? E nessa medida, você fruir da arte contemporânea é muito mais fácil do que as pessoas podem imaginar. No seguinte sentido, é uma arte que vai estar mobilizando questões do seu tempo. Então você é, por definição, um espectador legítimo dessa arte contemporânea. Não é necessário que você saiba um certo conteúdo de história para poder chegar até a arte, né? Então, hoje, a relação do museu com a sua missão pedagógica, ela está concentrada na obra que está na nossa fachada, do Luiz Kamenitzer, o museu é uma escola, ou seja, estar dentro do museu é participar de um processo pedagógico. Inclusive, questionar uma série de pressupostos sobre o que é um museu. O museu, tal como a gente entende, ele surge de uma maneira bastante politizada na metade do século XIX, em resposta a uma série de revoltas das classes trabalhadoras na Europa, do proletariado europeu, que derrubam uma série de governos na Europa, sobretudo em 1830, mas mais do que nada em 1848, e aí é inventado esse modelo da exposição universal por um dos governos que não é derrubado pelas classes proletárias, que é a monarquia britânica, que cria essa exposição universal. E nas exposições universais é que é inventado esse modelo de uma história progressiva da arte, que todo visitante poderia acompanhar de uma forma linear e se sentir pertencente a essa história dominante, e é uma forma de controle do corpo da classe trabalhadora que, visitando instituições em contato com uma certa aristocracia treinada fisicamente para o controle corporal, passasse a controlar o próprio corpo e se tornasse vigilante dos outros visitantes. Então, a nossa experiência de museu é tributária deste modelo de controle do corpo das classes trabalhadoras e de visão linear da história. Então, tudo isso é questionado no MAN.
Por isso que a nossa missão pedagógica hoje, tanto ela rompe com a ideia de uma história linear da arte, como de um único modo de você estar dentro de um museu. Por exemplo, você entra, você tem que estar em silêncio, com a mão para trás, em fila indiana, que nem um bando de prisioneiro, um atrás do outro. É por isso que muitas vezes as crianças são levadas aos museus na infância, até pelas escolas, e nunca mais querem voltar no museu, porque é um lugar de disciplina corporal, de ordem absoluta e de constrangimento cognitivo. Essa obra da Rochelle Coste, ela foi constituída durante as sessões que a Rochelle fazia de modelo vivo para ganhar dinheiro enquanto ela morava em Londres. E, ao mesmo tempo, ela é fotógrafa. Então, a fotografia muitas vezes é entendida como um olhar determinante do fotógrafo para o mundo e que conferiria uma objetividade a esse mundo. E aqui a fotógrafa se coloca num lugar passivo, como objeto de pessoas que estão pintando o retrato dela, e ao mesmo tempo ela fotografa os retratos que são feitos dela, ela se fotografa como modelo passivo e ela funde, portanto, o lugar ativo e o lugar passivo da fotografia, ou seja, a fotografia ela é uma negociação de construções, de representações de mundo, ela não é um registro transparente da realidade. Pois é, estamos aqui nesse pedaço de praia baiana aqui que o Man colocou como parte da exposição. Essa é uma obra do Rodrigo Mateus, datada de 1974, e ela brinca com essa coisa dos cavaletes. Os cavaletes seguram fotos de coqueiros e a gente tem aquele ventilador constantemente soprando sobre as árvores. É como se você estivesse numa orla baiana. Esse trabalho, o Expediente, do Paulo Bruschi, ele está inserido na seção que trata dos desafios da contemporaneidade. E nessa seção nós retomamos uma amostra de 2010 chamada Ecológica, que contempla a linha de arte e ecologia que o Man abraçou ao comemorar os seus 60 anos, há 10 anos atrás, né? O Man, ele entende que ser moderno é um compromisso com o olhar para o futuro e que hoje a crise de sustentabilidade planetária é algo que vai dizer respeito às gerações futuras e, portanto, é uma obrigação do museu tratar disso, sobretudo estando localizado no Parque do Ibirapuera. Então a gente começou há 10 anos atrás com uma grande mostra do Franz Krasberg, depois nós realizamos o Festival Internacional de Jardins no Parque do Ibirapuera, os encontros de arte e gastronomia, natureza franciscana, uma série de exposições sobre arte e ecologia, e na Mostra Ecológica de 2010 nós abordamos a origem econômica da crise ecológica a partir de uma crítica da sociedade de consumo. E essa obra do Paulo Bruschi consiste em trazer um funcionário do museu com todos os seus instrumentos cotidianos de trabalho para dentro da exposição, para trabalhar durante o seu expediente à vista do público. Porque muitas vezes as pessoas visitam exposições e se esquecem que tem pessoas trabalhando para que aquilo seja possível. E nesse caso a gente convidou o jardineiro do museu, o nosso colega o Michel, para trazer para cá todos os seus instrumentos de trabalho cotidiano. Ali do lado tem uma espécie de folha de ponto que todos os nossos colegas que já participaram desse trabalho desde 2005 assinaram. E o Michel diariamente entra aqui, pega as ferramentas de que ele precisa para trabalhar na área externa do museu, depois ele volta, coloca suas ferramentas aqui no fim do dia e torna evidente que um parque como Ibirapuera não é a natureza, um parque é um jardim e, portanto, tem muita gente trabalhando para que a população de São Paulo possa fruir
desse parque nos seus momentos de lazer, de esporte, de contemplação, mas que tudo isso depende de trabalhadores que estão cotidianamente contribuindo para que a gente possa ter uma experiência de jardim que nos equilibre, que nos permita descomprimir do dia a dia, mas ao mesmo tempo que é uma dimensão do trabalho humano e não da natureza. Felipe, e essa nossa sala aqui que a gente montou com as cadeiras da obra da Opa Vivará? O Opa Vivará é um coletivo carioca e criou essas espreguiçadeiras, essas cadeiras de praia coletivas contra o momento em que se tentou privatizar o mobiliário das praias da Zona Sul carioca, obrigando as pessoas que se sentassem encostando os corpos suados uma do lado da outra. Isso se tornou uma obra do Opa Vivará. O MAN tem uma série dessas cadeiras e aí na exposição isso se torna um espaço de aproximação do público. Quando a gente consegue sentar e estar juntos, o que no museu muitas vezes parece proibido, né? E ao mesmo tempo a gente está aqui posicionado diante da obra da Haruka Kojin, uma artista japonesa que fez essa obra com pétalas de flores artificiais que ela comprou na 25 de março e é uma obra que também mostra essa revisão constante que o museu faz sobre a sua própria história, na medida em que a nossa coleção, a partir de 1969, se tornou essencialmente uma coleção de arte brasileira. Mas, a partir da exposição do centenário da imigração japonesa para o Brasil, que nós fizemos aqui no MAN, nós passamos a ampliar esse conceito de arte brasileira para incluir também obras feitas por não brasileiros em residência no Brasil, como é o caso da Haruka Kojin, e obras feitas por não brasileiros que reconhecem a história da arte brasileira nas suas produções. Então a gente tenta assim fugir de um conceito, digamos, nacionalista e até mesmo correndo o risco de ser chauvinista sobre o que seja arte brasileira. Então, estar numa posição relaxada, estar com artistas não necessariamente brasileiros no Museu de Arte Brasileira, tudo isso interessa para o MAN continuar de uma maneira crítica e reflexiva, pensando sobre o que é permanecer um museu de arte moderna. Eu diria quase provocadora, né? É aquela coisa de provocar mesmo. A gente vê coletivos, a gente vê artista consagrado, novos nomes, tudo isso aqui nesses corredores, linguagens diversas, essa coisa de provocadora, eu chamaria, do MAN. Assim. Junto com os clássicos. Junto com os clássicos. Felipe, primeira coisa, muito obrigado por receber a gente aqui da TV PUC. Prazer. Eu estou aqui com um catálogo da exposição, belíssimo por sinal, e me chamou muito a atenção o seu texto curatorial, Permanecer Moderno. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que te levou a escrever esse texto, a questão do moderno como sobrevivente ao longo das décadas. O Museu de Arte Moderna, ele passou a ser um tipo de instituição que hoje é presente em vários lugares têm Museu de Arte Moderna, mas muitas vezes se confunde a arte moderna com um determinado período histórico. E na realidade se fala em arte moderna há séculos. O termo moderno ele surge no século V, num contexto religioso, e ele tem a ver com um compromisso com o futuro. Então, ao comemorar 70 anos do Museu de Arte Moderna de São Paulo, nós queremos mostrar que ele não é mais um museu histórico. Ser um museu de arte moderna é assumir riscos, não se intimidar diante
de visões de tendência de futuro, sem se colocar numa posição profética, porque não é disso que se trata, mas não se deixar intimidar pela mudança da produção, pela mudança das relações entre o público e o museu e do compromisso que se tem com olhar para tendências e abrir espaço para o experimentalismo, ou seja, para aquilo que ainda não está definido, para aquilo que ainda não está decidido. Isso é ser moderno e permanecer moderno é, portanto, um desafio permanente. Decidido, você quer dizer chancelado pelas galerias? Quando você diz essa coisa de tendência decidida, o que exatamente? Não, pela história, quer dizer, são critérios de relevância que mudam com o tempo. Uma coisa que num momento era relevante para se entender o tempo presente, em outro deixa de ser, depois volta a ser. Portanto, se trata de uma construção social de critérios de relevância para a identidade do tempo presente. O conceito de arte não é um conceito eterno, ele é um conceito datado do Vasari na Toscana no século XVI. Quer dizer, é esse o momento em que a gente começa a falar de arte no nosso sentido. Então, também não é uma relativização absoluta. Quer dizer, isso passa pela linguagem, isso passa pela história. Então, não é um vale-tudo, né? Então, são mudanças que se dão no tempo, na sociedade, se dão na história, mas que estão ancoradas em momentos de criação dos conceitos, como, por exemplo, o conceito de moderno, que é proposto pelo Papa Gelásio no final do século V e, desde então, carrega consigo uma certa herança teológica do tempo como algo que se dirige a um futuro absoluto. Então, eu diria que foi uma delícia fazer a exposição. A gente percebe visitando que houve diversão aqui nesse trabalho. Muito obrigada, Obrigado. Felipe.